Oi, pessoal, tudo bem? Que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a tua casa. Saia do lugar que limita a sua visão. Esta é a palavra para a sua meditação no dia de hoje. A Bíblia fala que Zaqueu, ele sai do meio da multidão, porque ele era de baixa estatura e a multidão limitava a visão de Bartimeu, ou de Zaqueu. E ele sobe, estrategicamente uma árvore, mesmo, sendo uma figueira brava, mesmo podendo se ferir, porque ele queria ver aquele que o seu coração já desejava. Porque ninguém que sobe em uma árvore brava vai por curiosidade. Zaqueu, ele sobe naquela árvore porque ele sobe já com um propósito de conhecer Jesus, aquele que ele tanto provavelmente ouviu falar. Ele já conhecia, que Jesus fazia milagres, ele já tinha ouvido com certeza que Jesus operava sinais. E Zaqueu, ele sobe porque dentro dele havia um desejo que talvez estava oculto, para as pessoas que estavam em sua volta. Talvez Zaqueu, ele não expressou para a sua família que ele não queria mais viver daquela forma, naquela condição que ele vivia. Talvez Zaqueu sufocou no seu coração, que embora ele fosse um homem rico e possuía muitas posses, ainda que ilicitamente, mas ele não queria mais viver daquele jeito. E foi justamente isso que moveu aquele homem sair do lugar que limitava a sua visão. Ele sobe na figueira e ele não esperava que aquele posicionamento chamasse a atenção de Jesus. Talvez ele pensou que ele ia ficar ali escondido, Jesus estava passando, provavelmente estava com a cabeça, voltada para o caminho que ele estava indo com a multidão, mas Jesus observa. Jesus vê os desejos mais ocultos do coração. Jesus, ele sonda, ele consegue extrair aquilo que os lábios ainda nem pronunciou. E Jesus ali sondou o coração de Zaqueu. Jesus não foi atraído somente porque aquele homem se dispôs a subir na árvore, porque muitos poderiam subir em alguns locais para ver Jesus. Porque Jesus naquela época era famoso, ainda é, Mas o que chama a atenção de Jesus, não é aquilo que nós fazemos, que as pessoas conseguem perceber, que as pessoas conseguem contemplar. O que chama justamente a atenção de Jesus é aquilo que está dentro de nós, É aquilo que está escondido, que a gente não fala, mas que o Senhor conhece. E naquele dia Jesus viu o que estava no coração de Zaqueu, porque Zaqueu já desejava conhecê-lo, porque Zaqueu na verdade queria mudar. E talvez ele tinha vergonha, da sua condição, do jeito que ele vivia, da forma como ele estava procedendo, mas não tinha força, para mudar sozinho. Então ele vai, ver Jesus. Ele sai do lugar da limitação. E essa palavra hoje nos traz um despertamento que nós precisamos sair do lugar que nos limita. Não falo somente lugar físico, porque tem locais físicos que nos limitam assim, mas eu falo do local, dos lugares que muitas vezes não é físico, mas que nos limita, a chamar a atenção de Jesus para nós. Muitos são os que querem chamar a atenção do homem, muitos são os que querem atrair, multidões, mas
Zaqueu ele não queria a atenção do homem, até porque ele não tinha a atenção do homem. Ele era, na verdade, taxado, porque ele, na verdade, andava ilicitamente. Ele tinha, na verdade, um histórico ruim. Então, Zaqueu ele era invisível para o homem. Zaqueu era menosprezado pelo homem. E ele não era inocente, é claro. Então, ele sabia que do homem ele não poderia esperar nada, porque ele tinha, na verdade, um fator que, na verdade, o condenava, que era a vida errada que ele vivia. Mas quando ele sabe que Jesus está passando, ele sobe justamente porque provavelmente ele já tinha escutado falar, né, que Jesus ele fazia na vida até dos pecadores. Então esse homem vai, estrategicamente, sobe naquela árvore e naquele dia ele recebe do Senhor uma palavra que mudou toda a sua vida. O Senhor diz: desce depressa, porque hoje me convém salvar a tua casa. Menina, é coisa muito forte. Desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. A palavra é esta: entrar na sua casa. O Senhor disse que queria entrar na casa do pecador. E hoje eu vim aqui com esta palavra dizer que o Senhor quer entrar na sua casa. A palavra diz que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu começa ali a desabafar, colocar para fora tudo aquilo que estava sufocando o seu coração, tudo aquilo que ele não estava mais suportando. Ele não estava mais suportando ser rico e viver uma vida miserável. Ele não estava mais suportando, possuir muitos bens e ser pobre, espiritualmente falando. Zaqueu não estava mais tendo estrutura, para dar continuidade da forma que ele estava vivendo. E a Bíblia fala que ele começa a falar para Jesus que ele ia restituir 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado, que ele ia, na verdade, ter que dar aos pobres, se necessário fosse metade dos seus bens. E ele decidiu no coração e o Senhor viu verdade. Quando nós decidimos no coração, quando nós pronunciamos palavras, o Senhor sonda para ver se há verdade. E Jesus viu que havia verdade no coração de Zaqueu. E a Bíblia fala que Jesus fala: hoje veio salvação à tua casa, porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que se tinha perdido. Aquele homem estava perdido, a casa daquele homem estava perdida, A destruição não veio só para a vida de Zaqueu, porque aquilo que ele plantou trouxe uma consequência de destruição para toda a sua casa. Com certeza a família de Zaqueu era apontada também, era criticada, sabe-se lá se não tentavam até apedrejar, porque ele roubava, ele acrescentava mais em cima dos impostos que era lícito ser cobrados, mas Zaqueu ele acrescentava um jugo sobre a vida das pessoas. Então Zaqueu sabia que a condição dele só Jesus. Existem coisas na vida do homem que só Jesus faz, Só Jesus para mudar, só Jesus para libertar, só Jesus para resgatar. Mas é necessário o homem decidir em seu coração. E a Bíblia fala que houve salvação. O que me chama mais atenção nessa palavra é que Zaqueu se dispõe, Se necessário for, Jesus, eu bater de porta em porta, para devolver aquilo que eu roubei, aquilo que eu defraudei, aquilo que eu tirei ilicitamente, eu estou disposto a fazer. E a reflexão de hoje é: o que você está disposto a fazer para que a sua vida seja alcançada, para que haja salvação em toda a sua casa, para que o milagre aconteça, para que a sua vida seja mudada, Uma nova história, um novo recomeço. E a Bíblia fala que Zaqueu ele se dispõe. Quando ele fala isso para Jesus, que Jesus só queria tão somente que ele pronunciasse aquelas palavras: eu estou disposto a largar, eu estou disposto a abandonar essa vida de pecado, eu estou disposto a deixar para trás,
isso que eu estou fazendo. E aí o que é que acontece? Né? A salvação houve para a vida de Zaqueu e para toda a sua família. Então, a palavra que eu deixo hoje, né, para a sua reflexão é: se desprenda, né, do pecado. Se desprenda daquilo que não agrada o coração do Senhor. Se desprenda daquilo que for necessário para que haja salvação na sua vida e na sua casa, para que haja um milagre, né? Muitos ficaram perguntando ali como é que Jesus entrou na casa do pecador. Mas Jesus entrou na casa do pecador porque ele sabia que o pecador estava disposto a mudar. Muitos são os religiosos, muitos são os que permitem que Jesus entre em sua casa, mas permanece da mesma forma porque não querem mudança, né? A palavra do Senhor diz que a arca da aliança passou 3 meses na casa de um homem e houve uma grande diferença. Mas a arca também passou 20 anos na casa de outro que permaneceu da mesma forma, né? Porque Jesus ele tem entrado em muitos lares, Jesus tem entrado em muitos lugares, mas só há transformação quando o homem se dispõe, né, a se desprender, quando o homem decide mudar. Então, essa palavra que eu deixo para a nossa meditação, né, saia do lugar que limita a sua visão, porque eu tenho certeza que Jesus tem coisas grandes para fazer na sua vida e na sua casa. E esta palavra que eu deixo para a sua reflexão, para a nossa reflexão, na verdade, que Deus te abençoe e até a próxima.